Eu me chamo Del Lima Júnior e esse é o podcast Jornada da Escuta. Com o oferecimento da Pede e Bebe e da Academia Lacorde, eu dou início ao 6º episódio do podcast Jornada da Escuta, esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre apreciação musical. E hoje eu quero refletir contigo sobre uma perspectiva que para mim se mostrou muito necessária, que é algo que nós devemos fazer sempre, ou na maior parte dos casos das nossas experiências escutativas, sobretudo experiências de apreciação musical, que é prezar pelo mínimo de qualidade. Então hoje eu quero refletir com você sobre a importância de nós mantermos um mínimo de qualidade em tudo que nós escutamos. Não apenas escutamos, mas fazemos, consumimos. E eu não estou aqui querendo falar sobre perfeição, sabe? Uma experiência, essa qualidade tem que ser perfeita. Não, eu falo de uma busca constante por uma excelência, digamos assim, alcançável, sabe? Por isso que eu falo que devemos prezar pelo mínimo de qualidade. Buscar um mínimo de cuidado, de atenção, intenção. Porque eu não sei se você já observou, mas é muito curioso que muitas vezes nós deixamos ser conduzidos pela pressa, pela força do hábito ou pelo modus operandi automático, mecânico de todos os dias e não percebemos que muitas vezes estamos abrindo mão daquele mínimo de qualidade, entende? Então, já abre a mente aí, abre os ouvidos, abre o coração, que agora nós vamos conversar sobre esse pequeno fio condutor que dá sentido a tudo aquilo que fazemos, aquilo que consumimos e aquilo que escutamos. Você já parou para pensar que o som não é apenas aquilo que ouvimos, mas aquilo que nos constitui? Somos sons. É um ciclo de palestras conduzido por Del Lima Júnior, flautista, escritor e sonautólogo que une música, filosofia, ciência e espiritualidade para revelar o poder invisível das boas relações. Um encontro imersivo, transformador, que vai despertar sua escuta, ampliar sua percepção e revelar como cada detalhe sonoro molda a nossa vida. Ciclo de palestras. Somos sons, o poder invisível das boas relações. Reserve seu lugar. Descubra que, no fundo, todos nós somos sons. Muito bem, antes de eu iniciar nesse assunto, falando sobre a escuta musical, sobre a apreciação, deixa eu te dar um contexto de como surgiu isso, para que você perceba que a ideia de buscar sempre o mínimo de qualidade não se trata apenas de música, e a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai chegar nesse ponto de música, qual é o mínimo de qualidade que nós precisamos para ter uma apreciação musical bacana. Mas vamos deixar isso mais pro desenrolar. Só quero te dar um contexto. Eu estava aqui me preparando para gravar o podcast e por alguma razão que ainda permanece obscura para mim, o microfone começou a apresentar uma instabilidade e a qualidade ficou questionável porque junto da gravação, junto da minha voz, ficava um chiado, um ruído ao fundo. E a minha alternativa foi, vou gravar o podcast com o microfone de lapela que eu tenho. Peguei o microfone de lapela, fiz o teste, mas a qualidade ficou aquém, ficou inferior a essa. Ok, essa não é a qualidade do melhor microfone do mundo, mas é superior ao meu microfone de lapela. E para eu resolver esse problema, eu
tinha que mudar aqui o setup, para eu poder usar o meu microfone que eu habitualmente uso para gravar o podcast, eu precisava mudar o setup, mudar os ângulos aqui, e isso ia me dar um trabalho demasiado que eu pensei, cara, eu vou pegar o de lapela e eu vou gravar. Só que ao fazer o teste, eu escutei o áudio e ficou parecendo que eu estava falando por telefone. Claro, depois eu ajustei e melhorou um pouco, mas mesmo assim ficou aquém. O ponto aqui é que eu pensei, não, eu vou articular aqui, vou me ajustar, vou ficar numa posição que não é a mais confortável, a minha habitual, mas eu vou gravar com o mínimo de qualidade, que é o máximo que eu posso oferecer. Então esse mínimo de qualidade que eu estou prezando é o máximo que eu posso oferecer. Então esse é o ponto, é daí que surgiu a pauta de hoje. Eu tinha um outro script, mas eu comecei a pensar, não, peraí, isso não é só sobre o microfone, isso serve também para a prática de apreciação musical. A gente tem que prezar o mínimo de qualidade na nossa experiência apreciativa. E eu vou levar isso para a pauta. Eu pensei um pouco, estruturei as ideias e cá estou falando sobre isso. E é muito importante que a gente tenha essa clareza. Devemos sempre prezar pelo mínimo de qualidade. E termos clareza também que às vezes essa qualidade que estamos logrando, estamos tendo, muitas vezes está bem aquém daquilo que existe e que pode ser extraído, mas dentro das condições, dentro do contexto em que estamos, a gente está buscando sempre entregar o máximo de qualidade. E é por isso que eu falo que esse mínimo de qualidade, eu coloco o mínimo porque eu sei que tem mais, entende? Então assim, o mínimo que eu estou oferecendo para você é o meu máximo, e eu respeito você que me ouve. Então eu busquei entregar, mesmo assim, eu sei que você não está vendo, isso também não importa, mas eu busquei enfrentar esse desconforto e gravar com o mínimo de qualidade, que é o máximo que eu posso oferecer, ok? Então vamos seguir agora a nossa pauta sobre prezar pelo mínimo de qualidade. Musicalmente falando, quando eu falo de qualidade, muito provável que você possa pensar que eu estou falando em qualidade musical. Se você não pensou, vai pensar agora. No sentido de escutar músicas muito bem compostas por grandes compositores, grandes intérpretes, instrumentistas que têm instrumentos de excelente qualidade, e tudo isso sim é importante. É importante que a gente escute uma música, que a gente vá apreciar uma música que foi feita com, o máximo de excelência possível. E mesmo que às vezes aquele máximo de excelência é muito aquém de outras referências, entende? Às vezes na tua cidade existe uma banda, existe uma orquestra que, gravou um CD, gravou um DVD ou até mesmo performances ao vivo. E eles estão entregando o máximo que eles podem. E ainda é muito baixo comparado com outras orquestras, com outras bandas. Então, o que eu tô falando aqui não é pra gente diminuir agora só porque não estamos dentro da sala da Filarmônica de Berlim, não estamos, naquela esfera em Las Vegas assistindo o show do U2, que a banda que faz cover na nossa cidade tem menos valor. E você já vai entender onde eu quero chegar sobre esse mínimo de qualidade. Só que a gente tem que prezar por esse mínimo de qualidade sempre, sempre. Então, o mínimo de qualidade que eu trago aqui é agora uma perspectiva de uma qualidade invisível, uma qualidade que não se vê. Eu não estou agora falando dos instrumentos, da banda, do local. Eu estou falando daquela qualidade em que você se coloca. E quando eu me refiro você se coloca, é no sentido de se aquela situação que você, seja um show, seja um disco que você está ouvindo pelo Spotify ou por um outro lugar, se a qualidade não está te apetecendo, entende isso? Se para você não está sendo uma experiência interessante, seja numa performance ao vivo ou numa escuta, numa gravação, não tem por que continuarmos escutando.
dá para realizar uma apreciação musical quando a qualidade digamos assim, ruim, pegando a antítese da qualidade, de uma qualidade boa, a antítese é o ruim. Então, partindo da premissa que é ruim e está sendo ruim para você, não tem por que permanecer. Você entende? A prática da apreciação musical, ela não estabelece um tempo mínimo. Não, para você realizar uma apreciação musical, você precisa escutar no mínimo 7 minutos de uma música. Ah, mas a música só tem 3, então você escuta 2 vezes e meia. Entende? Não tem isso. A apreciação musical às vezes acontece em 10 segundos. Em 5 segundos você já cria ali uma perspectiva. É claro que a profundidade, a densidade será proporcional ao tempo investido, mas não tem. Então, se você em 10 segundos, em 1 minuto, que seja 10 minutos, você não se sente, confortável, agradável, porque existe ali um mínimo de qualidade que você espera daquela experiência, e não está sendo atendida. Às vezes a experiência não é apenas sonora, musical, às vezes é o conforto do lugar onde você está escutando. Entende? Então, assim, às vezes você está escutando, dentro do trem, do ônibus, e você diz, não, cara, eu vou deixar para escutar em casa com calma, porque aqui tem muito ruído externo e está me atrapalhando. Entende? Eu já falei sobre essa questão de ruídos externos que altera a experiência. Então, é possível? Claro que é. Mas a gente tem que estabelecer o nosso mínimo. Talvez você consiga e não seja desconfortável para você apreciar essa música, escutar essa música, se entregar a essa experiência dentro de um trem, dentro de um ônibus, mas qual é o teu mínimo de qualidade? Então, assim, se para você não está agradável, você não é obrigado a ficar naquela prática, naquela experiência escutativa. E agora eu entro num ponto onde a escuta é o nosso critério. A escuta como um ponto, como o nosso aliado para balizar o que nós entendemos como qualidade. Então, quanto mais refinada é a sua escuta, maior tenderá a ser a sua exigência por qualidade. E essa qualidade, eu volto a dizer, é a partir daquilo que você estabeleceu. Qual é o teu mínimo de qualidade? A gente tem que ter um mínimo de qualidade. Entende? Então, e às vezes esse mínimo é o máximo que está sendo oferecido, como é o caso que eu falei anteriormente da gravação desse podcast, do microfone. Esse microfone não é o melhor, não é um microfone profissional, mas é melhor que aquele que eu ia usar. Então eu estou entregando o meu máximo. Então é o meu mínimo de qualidade, eu tenho que prezar pelo mínimo de qualidade dentro do que eu posso oferecer, certo? Então a nossa escuta é o nosso critério de qualidade. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque tem um viés interessante aqui nessa perspectiva. A gente tem esse critério, ele tem que ser com relação ao que estamos consumindo, certo? Estou escutando aqui um coro, um grupo coral que não está muito afinado, não. Ok, esse pode ser um critério para você deixar de escutar. Entende? Ok? Isso pode ser. E de fato, muitas vezes você está ouvindo um coro onde o grupo soa desafinado, ou o timbre, não está aveludado, está estridente, os cantores são, enfim, com todo respeito, mas são amadores e não trabalham a voz, o coro não consegue timbrar, parece que não são naipes, parece que são muitas pessoas cantando, mas não tem, aquela coesão de cada naipe, das sopranos, contratos, enfim. Então, esse pode ser de fato um critério que faz você bloquear essa escuta, essa experiência. Não, daqui em diante eu não vou mais, já tive minhas percepções, as minhas... Enfim, já construí, já fiz uma breve análise aqui, agora... vou seguir, quero escutar outra música. E se for um trabalho escutar essa música, ok, aí você vai anotando, vai linkando ali, mas você tem o teu mínimo de qualidade, que pode ser afinação. Mas o outro ponto que eu falei, que tem outro viés aqui, é a via de mão dupla, de você generosamente escutar aquele trabalho. Então você está agora não apenas escutando para o seu bel prazer, mas respeitando a construção laboral, artístico, musical daquele grupo, entende? E muitas vezes você pode estar escutando, com o áudio, o microfone o fonezinho do próprio celular.
Aí você diz, não, eu prefiro chegar em casa, eu prefiro pegar meu fone de ouvido, ou aqui tá muito barulhento, vamos ali para outro lugar com menos ruídos, entende? É um ato de gentileza para com o trabalho do outro, mesmo que você não tenha construído um apreço pelo trabalho em si, entende? Eu achei o trabalho meio, sabe... achei fraco, achei desafinado, achei isso, aquilo, aquele outro, mas você vai escutar para desvelar outras camadas do trabalho, entende? E aí é importante a gente ter o contexto, quem é o grupo, há quanto tempo existe, sabe? O que os musicistas, as musicistas, os músicos, os integrantes fazem, porque às vezes são todos funcionários de uma fábrica, sabe? Uma fábrica que eles trabalham por escala todos os dias, sei lá, e o coro foi formado, aquele grupo coral foi formado para trabalhar essa sensibilidade musical, esse senso de unidade, e estão no começo do trabalho. Aí você vê o esforço, você analisa outras coisas, entende? Mas a gente precisa ter um mínimo de qualidade, prezar pelo mínimo de qualidade, seja pela qualidade de fato do trabalho feito, mas também da experiência que você está vivendo, entende? Eu quero escutar com mais calma. Então você preza por uma qualidade, pela qualidade dessa experiência. Não, espera, tá legal aqui esse videozinho que você me mostrou, mas eu quero escutar eles ao vivo. Quero ir num ensaio, numa apresentação, para você extrair, maximizar essa experiência. E aqui eu entro num ponto que é para mim algo muito, muito revelador, muito, muito interessante. Eu acredito que para você será algo instigante, provocativo, que é essa busca pela qualidade como uma questão ética também. Você entende? Aqui não se trata de uma rigidez, não se trata mais de uma rigidez, não, porque tem que ter o mínimo de excelência, de afinação, de timbre, não se trata dessa rigidez, se trata de consciência, de estar presente, entende? De você ser gentil, acho que essa é a palavra. Então não é uma rigidez, não, tem que ser no mínimo isso, não, é uma gentileza, Não se trata de dar atenção apenas aquilo que, abre aspas, é perfeito, fecha aspas. Entende? Não se trata só de dar atenção àquilo que é perfeito, mas de dar atenção com zelo àquilo que você vai escutar, aquilo que você vai fazer. E aqui eu abro um pouco da perspectiva sobre a escuta mesmo. Entende? E quando eu falo de escuta, eu não falo só de música, eu falo de sons, eu falo de conversas. Muitas vezes a gente aceita conversar com determinadas pessoas, assim, pessoas queridas, pessoas que nós queremos conversar, no trabalho, no âmbito pessoal, e às vezes está desconfortável, sabe? Estamos, sei lá, num ambiente, num café, e está tendo muito ruído, e a gente está desconfortável, mesmo assim a gente permanece, por uma conveniência. A gente tem que ter um mínimo de qualidade, porque a gente escuta, a nossa escuta fica difusa quando tem um ruído externo e aquilo está nos incomodando. Se não te incomoda, não tem problema, permaneça no café com seu amigo, com sua amiga, com seu cônjuge, com seus colegas de trabalho. Mas sabe, se a ti não apetece, proponha. Ô pessoal, vamos terminar o nosso café aqui, vamos conversar naquele outro ambiente, porque ali eu consigo escutar melhor vocês, vocês vão conseguir me escutar melhor, entende? Esse que é o viés que eu tô querendo provocar você a refletir sobre esse prezar pelo mínimo de qualidade. Sendo assim, a qualidade, essa qualidade mínima que eu estou mencionando, é um compromisso com a nossa experiência, com a experiência do outro, e não obstante, sem querer romantizar, um compromisso com a nossa própria vida. Doido, não é? Isso pra mim é uma doideira, a gente tem que prezar pelo mínimo de qualidade. E é como eu falei antes, não se trata de rigidez,
entende? Não se trata de buscar a perfeição, se trata de gentileza, se trata de consciência, lucidez, de se entregar conscientemente para essa experiência que transcende a nossa própria consciência. Então, me encaminhando agora para o final desse episódio, eu quero falar para você o que eu percebi e o que eu pensei sobre isso e compartilho com você o que, até vou batizar, os 3 As da mínima qualidade. Não, eu sei que o nome não é um nome persuasivo, um nome interessante, mas de fato são 3 As que eu pensei. Quando eu pensei, na verdade, eu nem tinha observado que eram todas com A. Mas quer ver, perceba que quando a gente busca essa qualidade mínima, por assim dizer, a gente vai precisar desses 3 As que eu vou falar. E agora eu quero falar mais específico no universo da apreciação musical, sobretudo para quem... na verdade, esquece esse sobretudo. É para você que ama música, é para você que é professora de música, é para você que nunca na vida fez uma prática de apreciação musical. E, na verdade, eu acho que é bem especial para quem nunca fez uma prática, porque vai ser bem didático isso. Eu tenho certeza que se você já pratica, já tem o hábito de apreciar música, isso vai te ajudar a ter mais clareza sobre essa prática. E esses 3 As é alinhamento, ambiente e atenção. Alinhamento, ambiente e atenção. Perceba que quando eu falo de alinhamento, é justamente isso mesmo, alinhamento de expectativas, de pontos de vista, é alinhamento. Você eu vou aqui conversar com fulano de tal, então assim, estejam alinhados. Nossa experiência vai ser difusa porque vai ser um ambiente... vai ser um ambiente ruidoso, mas voltando, eu saí um pouco da música, né? Voltando para a apreciação musical. Você vai escutar uma determinada música. Você escolheu uma música lá para você escutar. Alinha essa expectativa. Você vai escutar uma banda que é um grupo coral, aquele que eu falei, que é formado por amadores. Alinha a expectativa. Esteja alinhado com isso, porque não espere escutar, sabe, como um grande coro de profissionais, sendo que é um grupo que é formado por funcionários de uma empresa, de uma fábrica que pouco ou nenhuma formação musical tem. Então, assim, alinhamento. Esse alinhamento é muito importante quando a gente vai realizar uma prática de apreciação musical. Isso aqui até poderia ser pauta para além do conceito. Eu acho que até vou aprofundar lá. Então, aqui eu só vou pincelar. A questão da ambiência, o ambiente é super importante. Termos consciência do que o ambiente entrega e do que o ambiente... do que o ambiente oferece com relação a essa experiência escutativa. E a atenção. A atenção é uma das partes tão ou mais importante, que se nós não nos entregarmos a essa experiência, nós não darmos a nossa atenção, de nada vai adiantar. Essa experiência vai ficar 100% difusa, porque a gente vai estar aqui nessa experiência, alinhamos as expectativas, estamos num ambiente extremamente apropriado, mas a nossa atenção está naquela mensagem de WhatsApp que estamos esperando. Ou, enfim, num outro compromisso que temos que fazer mais adiante, ou no dia seguinte, ou enfim. Entende? Então, a nossa atenção, a gente precisa de atenção. Alinhamento, ambiente e atenção. Muito provavelmente eu aprofunde esse tópico para além do conceito, tá bem? Então esse é o episódio de hoje. Busque sempre prezar pelo mínimo de qualidade da sua experiência escutativa. Muitas vezes nós escutamos de qualquer maneira, de qualquer forma, em qualquer lugar, e criamos um conceito, criamos toda uma avaliação, construímos uma avaliação acerca daquilo que escutamos, sendo que muitas vezes, se a experiência tivesse sido mais apropriada, se tivéssemos prezado por uma qualidade, um mínimo de qualidade, para essa experiência, a opinião, a construção desta avaliação seria diferente. Então, as experiências que temos, tanto musicais, quando vamos apreciar música, ou escutativa, no sentido de uma conversa mesmo, ela tem uma interferência
ela sofre interferência de acordo com a qualidade que nós aceitamos. Porém, muitas vezes nós não nos damos conta, nós não percebemos de maneira consciente essa qualidade que eu estou falando. Então, de uma forma bastante prática, eu quero te convidar a pensar sobre isso, sobre você está alinhado com aquilo que está escutando, você está num ambiente apropriado, um ambiente que propicia uma experiência de qualidade, uma experiência enriquecedora, ou está desconfortável para você? Você está de fato atento àquilo? Está presente ali? Ou está difuso, desperto, pensando em qualquer outra coisa? Então, esses são pontos bastante interessantes e importantes para se pensar acerca dessa qualidade mínima. E eu vou fechar. Se eu fosse fechar esse episódio de hoje com uma frase de efeito, eu diria que essa qualidade mínima é uma ética de vida, sabe? É uma postura de escuta e atenção que transforma não apenas a música, mas o modo como vivemos e nos relacionamos com os sons à nossa volta. Então, sempre que possível, preze pelo mínimo de qualidade. E agora, para finalizar, então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Quero fazer 2 convites a você. O primeiro deles é conhecer a certificação Lacorde, um curso estruturado para quem deseja mergulhar na arte da apreciação musical. É um curso pensado para quem trabalha ou pretende trabalhar com o ensino de música. Essa certificação, ela envolve teoria, prática, experiência. É uma certificação muito legal, um curso muito legal. E além de você receber todo um conteúdo que vai transformar a maneira como você ensina música, você também fará parte do Banco Docente Lacorde, onde a gente vai criar uma rede de professores, onde a gente vai não apenas criar network, criar um movimento extremamente forte com relação ao ensino da apreciação musical, mas também teremos aqui oportunidades de trabalho espalhados mundo afora. O segundo convite para você é para você estar presente em uma das minhas palestras do ciclo de palestras Somos Sons. Neste evento eu estarei lançando o meu livro, Somos Sons, e eu estarei também explanando sobre como o mundo à nossa volta interfere na nossa identidade, na construção daquilo que fazemos, e algo muito importante, como essa vida sonora contemporânea tem empobrecido a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, entende? É uma oportunidade de você recuperar o que a vida moderna, essa vida contemporânea, agitada, maluca, roubou da nossa percepção. Então, se você tem interesse e disponibilidade de estar comigo, acessa dellimajr.com.br/somossons e organize sua agenda e esteja comigo num dos nossos encontros. Ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo episódio. Um forte abraço. Tchau!